Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, do versículo 5 em diante, diz assim: Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, que ela venha de forma revelada e ungida e possa de fato produzir em cada um de nós todo o propósito para o qual ela nos foi enviada nessa noite, em nome de Jesus, amém. Estamos aí no decreto, novos começos, né? Ouse sonhar. Esse aí é o manto debaixo do qual nós estamos caminhando nesse ano de 2019. E esse texto aqui, ele fala sobre esse fato de a visão ser um sonho do coração de Deus. Amém? Nós precisamos entender que um dos fatores primordiais para que nós compreendamos a visão de uma forma espiritual é entendermos que ela é um sonho do coração de Deus. Porque qual é o sonho do coração de Deus? Primeiramente, nos envolver com este sonho, nos transformar dentro deste sonho, nos dando a salvação em Cristo, fazendo de nós pessoas nascidas de novo, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que desenvolvam o amor e o caráter de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Mas mais do que isso, que nós possamos viver aquilo que foi determinado por Deus desde o princípio lá, que foi sermos fecundos, enchermos a terra e a governarmos. Amém? A palavra diz que o Senhor abençoou Adão e Eva e lhes disse: sede fecundos, encham a terra e a governem. Então a visão é este sonho de Deus, para o qual nós fomos chamados de uma forma específica. Amém? Eu e você tivemos a revelação desse sonho. Eu sempre digo isso. Todos que estão aqui, né, os discípulos principalmente, poderiam ter sido salvos, poderiam ter sido chamados para fazer parte de qualquer outro ministério. Você poderia estar lá agora. Eu passei aqui na Barão de Mauá, aqui estava ali a Universal, tendo um culto ali, a Mundial, igrejas batistas. Poderia a gente estar em outro lugar, mas você veio para uma visão, para uma igreja onde de alguma maneira você recebeu a revelação da visão em células no modelo dos 12. E esta é uma visão que não só nos transforma, nos aperfeiçoa, nos prepara para termos sucesso na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional e material, como também para nós cumprirmos o propósito de Deus no nosso ministério, que é o que? Ganharmos vidas, fazermos discípulos, transformarmos através desse manto apostólico que nos cobre os territórios onde nós estamos plantados. Amém? A visão fluindo a partir de nós, ela vai transformar famílias, ela vai mudar a sorte de um bairro,
ela vai transformar uma geografia, né? A igreja do Shaddai chegou ali na Moca, já começou a mudar aquela realidade ali, né? Primeiro ali era um lugar cheio de assaltos, de crimes. Já começou a mudar, porque a gente está ali orando, porque a gente está indo levar alimento, levar a palavra de Deus, levar a oração, levar o amor para as pessoas que estão ali embaixo daqueles viadutos. Então aquele território já começou a viver uma transformação. Até o aspecto físico do território já está mudando. Por quê? Porque os galpões que estavam ali, todos abandonados, mesmo numa época de crise, já estão começando a ser restaurados, né? Então onde a igreja de Jesus chega, onde o evangelho de Cristo chega, as coisas são transformadas radicalmente, espiritualmente e também fisicamente. E você foi chamado de uma forma específica para viver esse mover, que vai não só abençoar a sua vida, mas vai fazer de você uma bênção aonde quer que você for. Quem recebe aí? Dá um aplauso aí para Jesus. Quatro aspectos espirituais, né? 4 elementos espirituais vão nos permitir viver tudo aquilo que Deus preparou para nós dentro dessa visão. O primeiro deles é o sonho. O segundo é a paixão. O terceiro é o caráter. E o quarto é a atitude. Essas 4 coisas aqui, elas são fundamentais para que você seja bem sucedido na visão, para que você compreenda a visão e possa empreendê-la de uma forma satisfatória. É muito importante que você entenda que essa não é uma visão para você ficar frustrado, muito pelo contrário, ela fala de realização pessoal. Ela fala de nos tirar de uma condição, às vezes, de estarmos minimizados na nossa conquista, como aconteceu com Abraão, um homem de 75 anos que ainda morava na casa do pai dele, era dependente do pai, né? Não tinha nada, até 75 anos, não tinha um filho, não tinha conquistado a independência financeira, nunca tinha saído de Ur dos Caldeus, estava lá naquele lugar, cercado por montanhas, não sabia o que existia do outro lado daquelas montanhas, né? É como se fosse uma pessoa que morasse aqui em Mauá, nunca tivesse saído de Mauá, não sabia o que era ir em Santos, não sabia o que era ir no Rio de Janeiro, o que era fazer uma viagem para o exterior, nunca tinha pego um carro, feito uma viagem de carro, de avião, né? Então essa era a vida limitada, essa era a vida medíocre de Abraão. A mesma coisa, a visitação de Deus na vida de José. Quem era José? Era um garoto, um menino que estava lá morando no meio de uma família camponesa. O que era a vida de José? A vida de José era cortar trigo, era cuidar das ovelhas do pai dele, era brincar lá com os irmãos dele, dentro de uma família simples, uma família humilde que não tinha projeção nenhuma. Mas Deus tinha um propósito na vida de José, assim como Deus tem um propósito na sua vida. Amém. De te projetar não para a realização dos seus próprios sonhos, porque às vezes nossos sonhos são muito pequenos. Nosso sonho é ter um carrinho 1000 quitado, né? O nosso sonho é ter a casinha própria, né? Nosso sonho é ter uma igreja com 100 discípulos e uma passadeira vermelha do lado, 50 de cada lado. Esses são sonhos humanos, né? Mas os sonhos do coração de Deus, eles são grandiosos, eles são nobres, eles envolvem muita gente, eles falam de muita grandeza e muita riqueza. Então nós precisamos sair dessa limitação dos sonhos humanos e entender que se nós decidirmos sonhar os sonhos de Deus, esses sonhos vão nos projetar para coisas grandiosas. Quando decidimos sonhar os sonhos do coração de Deus, nossos horizontes se ampliam, como aconteceu com José. O sonho dado a José envolvia o futuro dos 12. Veja que Deus deu um sonho para ele, os 12 estavam ali, a família dele estava contemplada naquele sonho. Deus quer que você viva esta visão, porque essa visão vai abençoar você, essa visão vai abençoar a sua família, essa visão vai fazer com que coisas maiores e melhores aconteçam na história da sua vida, no seu futuro. E o que Deus fez? Através desse sonho, Deus projetou aquele garoto tão jovem, do seio de uma família humilde, camponesa, para ser, naqueles dias, o governante da nação mais poderosa da terra. É como se pegasse um garotinho aqui de Mauá, que trabalha ali no supermercado, ali na horta, catando
cenoura, arrancando cenoura do chão, colhendo pé de alface e fala assim: ó, você vai ser o Bolsonaro, você vai ser o Donald Trump, né? Foi isso que Deus fez com José, né? E isso às vezes se torna difícil porque a nossa mente, ela tem dificuldade de lidar com a fé, né? A fé é uma coisa espiritual, a fé é uma coisa sobrenatural, e a nossa mente, ela lida com a razão humana, né? Com o que é cartesiano, né? São 3 dimensões no máximo. Mas o que Deus quer fazer? Deus quer nos tirar dessa limitação das 3 dimensões. Por isso Ele falou para Abraão: sai da tenda, né? Sai dessa tenda aí, que essa tenda está te limitando, essa tenda tridimensional aí está te limitando. Você está preocupado só com as coisas terrenas, você está olhando só para as impossibilidades. Sai dessa tenda e olha para a imensidão do que eu tenho preparado para você. Você está dizendo aí que você nem conseguiu ter um filho, que você vai eleger o seu mordomo para ser o seu herdeiro, mas eu vou gerar um filho de você, e desse filho eu vou tirar uma descendência numerosa, como essas estrelas aqui. Amém? Então, os sonhos do coração de Deus, eles sempre vão nos tirar da limitação, da pequenez dos nossos próprios sonhos humanos. Amém? Deus realiza sim os sonhos humanos. Pode ter certeza que o seu sonho pessoal, Deus terá prazer em realizar, mas o seu sonho pessoal está contido dentro do sonho dele, que é muito maior para você. Amém? Porque Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que nós podemos pedir ou pensar. Hoje você não pode imaginar onde Deus quer te levar. Você não pode imaginar o que Deus tem preparado para você, quantos benefícios serão trazidos sobre os seus filhos, sobre a sua descendência, se você simplesmente se envolver com os sonhos do coração de Deus. Amém? De igual maneira, quando abraçamos o sonho de Deus, somos levados a realizar grandes coisas pelo poder da fé, né? Eu me lembro que quando eu fui a Bogotá, e foi nessa ocasião aí que eu conheci o apóstolo Jairo, todos nós estávamos sendo atraídos por Deus àquele lugar para conhecer a revelação dos 12. Isso foi lá no ano de 2002, 2003 mais ou menos. O que aconteceu? Eu nunca tinha entrado num estádio e visto uma multidão gritando Jesus. Eu estava acostumado a ver uma multidão gritando Corinthians, São Paulo, até seleção brasileira, né? Brasil. Mas uma multidão de 60 mil pessoas gritando Jesus, eu nunca tinha visto. E quando eu tomei contato com aquilo, eu fui engravidado daquele sonho. Aquele sonho entrou em mim, e eu pensei: eu quero reproduzir isso lá na minha cidade, eu quero reproduzir isso lá no meu país. E alguns anos depois, menos de 20 anos depois, hoje, esse ano, 2019, nós vamos completar 20 anos na visão. Eu passei no meu encontro com Deus no dia 26 de julho de 1999, eu não esqueci porque era o meu aniversário, né? No dia do meu aniversário, e eu estava lá em Peniel chorando lá, passando pelo encontro com Deus. Então nesse ano, 2019, dia 26, nós vamos fazer 20 anos nessa visão. E eu vi o quê? Que nesse período curto de 20 anos, Deus me permitiu viver a mesma coisa. Já enchemos Ibirapuera com multidões 3 vezes, né? Estamos indo para a 4ª vez, trabalhando em equipe, com a equipe do estado, que nem é uma equipe tão grande assim, né? Mas é uma equipe fiel, que caminha junto com o apóstolo Renê já há muitos anos. Nós já colocamos 24 mil pessoas no ginásio lá no Arena Barueri 2 vezes, já enchemos com 20 mil pessoas o estádio da Portuguesa, já levamos 33 mil discípulos no Sambódromo. O dia que nós fomos lá agradecer o pessoal do Sambódromo, na segunda-feira depois do evento, o pessoal disse assim: vocês fizeram aqui um evento maior que o carnaval. Eu falei: mas por que? O carnaval nunca encheu isso aqui? Ele falou assim: encheu, mas o senhor, além, quando o carnaval enche as arquibancadas, a pista fica vazia, e vocês colocaram 14 mil pessoas sentadas na pista. Então vocês fizeram um evento maior que o carnaval, né? Quer dar um aplauso a Jesus? E esse ajuntamento de multidões, ele acontece porque
é o agir de Deus na nossa vida, né? Mas qual é a parte que nos cabe? A fé, né? O sonho, né? Que é a manifestação da fé, né? Eu sonhar e eu desejar as coisas que Deus tem para mim. O sonho, a paixão, o caráter, porque eu preciso do caráter, porque o caráter é o que me mantém no caminho, no trilho, para que eu não me desvie, para que eu não retroceda. E a minha atitude, ou seja, é aquilo que me impele a sempre continuar essa obra, sem desanimar, com perseverança. Amém? Então, de igual maneira, quando abraçamos o sonho de Deus, somos levados a realizar grandes coisas pelo poder da fé. E o que aconteceu? O que acontece? Nós temos que entender que a palavra sonho, às vezes, pode se tornar uma coisa meio etéreo, assim, né? O sonho pode ser um devaneio lá, uma coisa à noite que eu tive, de manhã cedo eu nem lembro direito, ou se eu lembro é uma coisa meio utópica, ou uma coisa que não tem nada a ver. Tem uns sonhos que a gente tem que são sem pé nem cabeça, não tem? Coisas que você até agradece a Deus quando você acorda e fala assim: ai, que bom que isso era um sonho. Que o sonho já estava quase se tornando um pesadelo, né? Mas entenda uma coisa: os sonhos de Deus, eles não são essa utopia, eles não são esses sonhos impossíveis. Por quê? Porque os sonhos de Deus estão amparados, estão apoiados pelas suas promessas. E são as promessas de um Deus que não mente jamais. Então, quando eu passei no meu encontro, que eu estava maravilhado com a visão, eu estava sonhando com a visão, era dia do meu aniversário. Eu falei assim: Senhor, me dá um presente de aniversário. Eu quero uma palavra tua de que que o Senhor está nisso, que o Senhor me trouxe aqui, que eu estou aqui nesse lugar que eu não conheço ninguém. Estava lá em Manaus, no meio do mato, no meio da selva amazônica, que eu estou aqui por um propósito teu. Eu falei: eu vou abrir aqui, vai sair um versículo aqui que vai confirmar o que eu estou fazendo aqui. E abri, e estava lá Isaías 60, 22: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. E eu quero dizer que eu recebi essa promessa, eu tomei posse dela, e eu posso, como coordenador da Visão Celular no Modelo dos 12 aqui no estado de São Paulo, abençoar com você, com esse legado. Então, no teu meio, o menor virá a ser 1000 e o mínimo vai ser uma nação forte e poderosa. Quem recebe aí dá um aplauso bem forte a Jesus. Essa promessa é nossa. Amém? O apóstolo Renê já profetizou que o avivamento começou lá em Manaus, mas ele vai pousar aqui no Campo de Marte. Ele vai pousar aqui em São Paulo. São Paulo sempre foi a locomotiva do Brasil, sempre foi o carro-chefe dessa nação aqui. E na visão não vai ser diferente. Nós vamos botar para derreter aqui, nós vamos multiplicar isso aqui. Amém? Nós vamos fazer esse estado conhecer Jesus Cristo. Quem pode dizer amém para isso? Amém? E Deus vai nos capacitar nisso. Por quê? Porque nós não estamos simplesmente sonhando. Nós estamos sonhando um sonho que é, na verdade, apoiado por uma promessa de um Deus que não mente jamais. Então, o que eu estou querendo dizer para você com relação a esse sonho? Que não tem como esse sonho não dar certo. Esse sonho não é aquele sonho sem pé na cabeça lá, que de vez em quando a gente acorda se benzendo e falando, graças a Deus que era sonho. Não, esse sonho aqui é um sonho real. É um sonho que só não vai falhar se eu não falhar. Ele só vai falhar se eu falhar. Mas se eu não falhar, se eu fizer o que me compete, se eu amar, se eu crer, se eu perseverar, se eu obedecer, o sonho é uma realidade. Amém? A promessa, ela já se cumpriu na minha vida. Amém? Quando o sonho é revelado ao nosso espírito, a revelação se converte em promessa e se torna nosso objetivo a ser perseguido. Então eu recebi de Deus essa palavra aqui: o menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. Pronto, Deus me prometeu. Então agora é só fazer minha parte que Ele vai fazer a dele. E o meu ministério vai crescer, e a minha influência vai crescer, e aqueles que estiverem comigo vão crescer. Amém? Eu preciso pensar e agir dessa maneira. Preste atenção que quando você tem um sonho e você sabe que o sonho termina no cumprimento da promessa, aquilo te puxa para o futuro. Aquilo não te deixa preso em cova, aquilo não te deixa detido atrás de grades, aquilo não permite que você fique barrado por inimigo nenhum que vai se levantar.
A promessa, se nós tivermos os olhos fitos na promessa, a promessa sempre vai nos tirar daqui de onde eu estou vivendo lutas, passando por dificuldades. Eu vou ser arremessado pelo poder de Deus para o meu futuro. Você já ouviu o nosso líder lá falar assim: eu vi o futuro e decidi viver lá? Quando a gente sabe qual é o futuro que nos aguarda, pode aparecer inimigos, pode aparecer barreiras, pode ter pedras de tropeço no caminho, pode ter buracos onde eu vou cair, mas Deus vai sempre me tirar dessas situações. Então José, como ele sabia que um dia ele seria um rei, ele falou assim: ninguém vai reinar na cadeia, então eu não vou ficar aqui muito tempo. Ninguém reina dentro de uma cova. Vai reinar sobre o quê? Sobre as minhocas, sobre o escorpião, a barata que estiver lá dentro do buraco? Não. Então Deus vai me tirar desse buraco. E ele saiu do buraco, ele saiu da prisão, e quando ele menos esperava, ele estava na presença do rei. E eu quero dizer que José nem imaginava que um dia ele está sentado numa mesa com o faraó. E você nem consegue imaginar os lugares altos, os lugares nobres e importantes, e diante das pessoas a quem Jesus vai fazer você se reportar e com quem você vai ter comunhão. Você recebe isso? Dá um aplauso ao Senhor. Ao ser tirado da cova, José foi vendido como escravo, e mesmo com cadeias nos pés e nas mãos, José cria em seu coração: eu tenho uma promessa e daqui a pouco ela vai me libertar. Ao chegar no Egito de forma injusta, José foi levado à prisão, mas a promessa viva dentro dele lhe fazia saber que logo Deus o tiraria de lá, pois não há ninguém que possa governar estando preso. Quando decidimos viver os sonhos de Deus, nada pode nos deter, porque suas promessas nos impelem para o futuro que o Senhor tem para nós. Por isso não podemos parar de sonhar. Quem para de sonhar, para de avançar. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes ao longo da caminhada a gente vê que alguns líderes ou alguns discípulos, 12, eles se tornam acomodados, eles vão ficando desanimados, eles vão deixando de sonhar e eles se tornam só administradores de uma conquista que eles já fizeram. E Deus não quer que você se torne só um administrador do que você já conquistou. Deus quer que você seja um sonhador com aquelas coisas e aquelas vidas que você ainda não conquistou. Porque quem para de sonhar, para de conquistar. Quem para de sonhar, para de avançar. Então eu quero declarar que tudo que está roubando o seu sonho, impedindo a sua conquista, está repreendido, está derrotado e está removido da sua vida e do seu caminho. Hoje Deus está restaurando sonhos neste lugar. Quem crê, quem recebe, diga amém. Dê uma aplauso ao Senhor. Não permita que a acomodação torne a você apenas um administrador daquilo que você já conquistou. Deus tem novas vidas, novas bênçãos e novos territórios para te entregar. Viver com Jesus Cristo é viver em novidade de vida. Bem-vindo ao ano de 2019, o ano dos novos começos. Amém? Você quer dar mais um aplauso para Jesus? Hoje Deus está ressuscitando sonhos neste lugar e devolvendo pessoas ao centro do propósito. Não deixa ninguém te roubar esse sonho, ninguém te tirar dessa visão específica, a qual não foi dada a você por homens. Eu não me sinto chamado por César Castelhanos, eu não me sinto chamado por Renê Terra Nova. Eu tenho uma aliança com o meu líder, apóstolo Renê, uma aliança que já dura 20 anos, onde Deus é minha testemunha do meu amor, da minha fidelidade a Ele, e meus discípulos também. Vê o quanto eu admiro, o quanto eu honro, o quanto eu falo dele na igreja, né? O quanto eu me preocupo que as pessoas aqui em São Paulo estejam ligadas a Manaus. Eu entendo que é o discípulo que faz os seus discípulos amarem o seu líder. Então eu trabalho muito para que os meus discípulos vejam quanto valor existe na vida espiritual do apóstolo Renê e quantos frutos ele tem no reino de Deus. Porque ele também é um ser humano, ele também tem falhas, ele também tem defeitos, ele também tem coisas que não são de todo boas,
mas as qualidades, as virtudes, o valor de tudo que é bom é infinitamente superior àquilo que pode não ser tão bom, né? E por que eu preciso ser misericordioso no sentido de interceder por ele, nas fraquezas dele, ajudar ele na limitação dele como homem? Porque eu também sou homem, e assim como eu preciso ter misericórdia das pessoas, um dia eu vou precisar dessa misericórdia para mim. Às vezes a gente se torna muito crítico, às vezes os nossos olhos se tornam olhos maus. A gente olha para a vida das pessoas, só vê os defeitos, mas a gente tem que procurar na vida das pessoas não os defeitos, sim as qualidades, porque elas são amadas por Jesus também. Amém? Então, não deixe que nada roube você da capacidade que Deus te deu de sonhar com os sonhos do coração do Senhor. Amém? José recebeu aquele sonho e falou assim: eu tomei posse. Segundo aspecto, a paixão. É importante manter o sonho vivo, e é importante sermos nessa visão apaixonados. Você não pode ser só uma pessoa motivada, você não pode ser uma pessoa só entusiasmada, você tem que ser uma pessoa apaixonada. A paixão é um estágio agudo de amor. Você já viu os jovens como é que eles ficam quando eles ficam apaixonados? Eles largam tudo. Tem até uma música do Cazuza, né? E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Porque eles ficam doidos, eles ficam apaixonados, e eles perdem a razão, perdem a dimensão daquilo que realmente põe lastro na vida deles. Por causa daquela paixão, eles voam, eles saltam, eles deixam a família, eles largam a faculdade, eles param de trabalhar. Quem aqui já foi adolescente? Já ficou adoecido? Já ficou abestalhado desse jeito? Você já ficou assim? Já ficou assim, Gil? Foi pela Laís? Você está desse jeito até hoje por ela, rapaz. Então, o que é a paixão? A paixão é a chama que arde em nós e nos leva a abraçarmos o sonho. Amém? Você tem que ficar apaixonado por esse sonho. Viver o sonho custa fé, custa renúncia, custa sacrifício, trabalho, perseverança. Gerar um discípulo demanda oração, jejum, amor, paciência, tempo, investimento. É levar para a célula, é parar para ouvir a pessoa quando ela começa com aqueles problemas. Ai, tô mal, ai, minha mulher, não sei o que, ai, meu marido, meu filho, são tantos problemas. E aí você tem que ouvir, você tem que dar a resposta, você precisa consolar. Aí você luta com aquilo para levar aquela pessoa ao pré-encontro, e depois ao encontro, e depois ao pós, e depois para a escola de líderes. E é uma caminhada onde tem muita dedicação, onde precisa existir um nível muito grande de amor pelas vidas. Mas isso não é nada para os apaixonados. Os que são apaixonados por Jesus e os que são apaixonados por vidas, eles fazem isso aí dando risada. Olha um bobão desse aqui, ó. Você tá vendo um apaixonadão desse aí, um bobão desse aí, né? Já tomei tanto chumbo, tanta gente já foi embora, me largou. Investi 10 anos em pessoas que depois não falaram nem tchau para mim. Mas eu fiz para essas pessoas? Eu fiz por essas pessoas? Não, eu fiz por aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Amém? Então a gente às vezes fica abalado, fica magoado, fica achando que não vale mais a pena, mas por Jesus tudo vale a pena. Amém. E antes de sermos apaixonados pelas pessoas, pelas vidas, precisamos ser apaixonados por Jesus. Amém. Se você for alguém apaixonado por Jesus, você vai suportar tudo, você vai superar tudo, você vai ter olhos para ver aquilo que permaneceu, aquilo que ficou. Às vezes a gente fica tão ferido por causa de alguém que foi embora, que a gente não vê quem ficou com a gente. É ou não é? Você está lá chorando pelo cara que te deixou, foi embora, te desonrou, foi um mal agradecido. Mas está cheio de gente aqui que ama você, que honra você, que está disposto a caminhar com você, que quer sonhar o sonho junto com você. E você não dá nem bola para esses aqui, porque a sua alma foi sequestrada, quase arrancada e levada junto com aquele condenado lá. Não é verdade?
Então a gente precisa ser curado disso, que Deus libere a sua alma, e cure a sua alma, e desprenda ela do passado, e desprenda ela dos que foram embora. Você tenha olhos para amar e ser apaixonado, não só por Jesus, mas com aqueles que ficaram e com aqueles muitos que ainda virão. Em nome de Jesus, quem recebe, dá um aplauso ao Senhor. A questão é sermos apaixonados. Foi a paixão que levou Jesus até a cruz. Não tem um filme que chama A Paixão de Cristo? Por que escreveram A Paixão de Cristo? Porque foi a paixão dele pelo Pai, foi a paixão dele por mim, por você, que levou ele àquela cruz. Então a paixão, ela nos faz irmos além. A paixão nos faz fazermos coisas que as pessoas não vão entender e não vão acreditar que nós estamos fazendo, mas a paixão nos capacita a irmos além. Foi a paixão que levou Jesus até a cruz. Ele fez aquilo por ser extremamente apaixonado por você. Ele é o maior de todos os apaixonados. Amém. Diga assim: Senhor Jesus, que a paixão que arde no teu espírito pela minha vida arda também no meu espírito, pelo Senhor e pelas vidas pelas quais o Senhor morreu. Em nome de Jesus. Amém. A paixão tem o poder de nos levar a conquistas extraordinárias e incomuns. Se perdemos a paixão, ficamos estagnados, nos tornamos pessoas medíocres e frustradas. Amém? Se você perdeu sua paixão, hoje o Senhor quer e vai incendiar de novo o seu coração. Quem recebe aí? Dá um aplauso para ele. Isso aqui é tão verdadeiro que hoje um garotinho de 20 anos me ligou. Eu achei tão interessante aquilo. Ele é um discípulo meu já da quase terceira geração, e ele falou assim: apóstolo, ele já estava tentando falar comigo desde ontem, e ele já teve célula, ele é líder de célula, né? Ele tem uma célula, né? Mas ele me ligou, e eu achei engraçado ele não estar chamando o líder dele direto, né? O líder da geração. Ele ligou para o apóstolo. Aí ele falou: posso falar com o senhor? Aí ontem não deu, depois do culto. Eu falei: não, me liga amanhã que a gente se fala. E aí ele me ligou hoje à tarde. Ele falou: não sei, o dia a dia do trabalho, da escola, do trabalho, tudo que você tem feito, até a vida religiosa às vezes, né? O ir na igreja, fazer as coisas mecanicamente, célula, acaba desfocando a gente de uma relação que é fundamental, que é a relação com o Espírito Santo. Falei: quanto tempo faz que você não faz um jejum? Quanto tempo você não levanta de madrugada para ir orar no templo? Começa a fazer isso, você vai ver como todo esse vazio do coração vai embora. Como você simplesmente buscar a Jesus, a pessoa de Jesus, falar com Ele, se fechar no quarto um sábado para ouvir a voz de Deus, você vai ver como isso aí vai desaparecer. Esse vazio do teu coração vai se encher de novo de entusiasmo, de alegria, de paixão pela vida, né? E aí ele: amém, apóstolo, eu acho que o senhor falou tudo que eu precisava ouvir hoje, já vou jejuar esse sábado mesmo, né? Então a gente precisa muito disso, porque vivemos um mundo que faz de tudo para roubar do nosso coração o sonho e roubar de nós a paixão. Deus, o inimigo, quer nos transformar em pessoas comuns, mais um no meio da multidão, mais um no meio de uma boiada, né? E Deus não quer que nós vivamos isso. Por quê? Porque Ele nos chamou para sermos cabeça, Ele nos chamou para sermos príncipes no seu reino, Ele nos chamou para sermos diferentes e para fazermos a diferença. Quem crê nisso? Quem recebe isso? Glória a Deus. Aspecto número 3, depois do sonho e da paixão, é muito importante o caráter. O caráter é o trilho que te mantém caminhando na direção certa. Uma pessoa pode ter fé, pode ter sonhos, pode ter entusiasmo, paixão, mas se ela não tiver caráter, o carro derrapa e sai da pista. Ela acaba se perdendo do
propósito, ela acaba fazendo coisas que vão gerar na vida dela retrocesso. Então, ouça isso: realizar e manter grandes conquistas requer que nosso caráter seja forjado à semelhança do caráter de Cristo. Eu profetizo que o Espírito Santo vai trabalhar incessantemente e poderosamente na sua vida para formar em você o caráter de Jesus e te dar a essência e fazer de você um cristão que tem no seu espírito, na sua forma de pensar, na sua forma de falar e na sua forma de agir, os valores de Cristo. Amém. Porque tá cheio de gente aí pregando e falando e se movendo no carisma, se movendo na imagem, no Facebook. O cara tem 50 mil seguidores no Instagram e ele não tem um discípulo. Ele não tem uma vida na igreja dele, porque ele nem igreja tem. Então é um mundo tão fake. Você já viu isso? Eu estou falando coisa à toa? Não, estou falando bobagem? Está cheio de gente assim, queridos, que estão aí ensinando e falando e tudo mais, mas aquelas pessoas não têm essência. Você olha assim, o cara, meu Deus, quanta gente que segue ele, quanta gente que escuta ele, mas ele não tem essência. Você vai procurar os valores de Cristo nele, não existe. Você vai entender isso melhor. Deixa eu continuar a palavra aqui. O caráter é a essência que precisa ser estabelecida e aperfeiçoada em nós a cada dia, para que o sonho não se transforme em pesadelo. Deus já nos deu um sonho, Deus está nos fazendo sermos apaixonados por Ele e pela sua obra, mas eu preciso também ser consolidado nesse caráter de Cristo, que é o que vai me manter no foco, que vai ser o trilho que continua me levando para Jesus. José tinha um sonho e uma paixão, mas foi por diversas vezes testado no caráter. Olha isso. José demonstrou ser um bom caráter. José demonstrou seu bom caráter em relação a Deus, em relação a Potifar e também em relação a Faraó, não deixando-o depois de haver conquistado tudo. José guardou a santidade em relação a Deus. Ele teve um bom caráter para com Deus. Porque tem gente que não tem temor de Deus. Tem gente que qualquer coisa peca, é infiel, trai, mente, engana, abandona. José não. O que José falou lá quando a mulher de Potifar veio tentar seduzi-lo? Eu não posso fazer isso nem com meu Deus. E eu não posso fazer isso com uma pessoa que abriu as portas da casa dele para mim, Potifar. Ele me deu trabalho, ele é o meu Senhor. Então uma das coisas que é um traço muito forte no caráter de Cristo, é o que precisa ser gerado em nós, que é fidelidade, aliança com Deus através da santidade, aliança com pessoas. Alguém que te amou, alguém que te recebeu, alguém que te cuidou, alguém que te estendeu a mão, que te levantou, que te ensinou, que te projetou, que te ungiu, que te enviou, e depois que você conquistou tudo, feito José, já era o segundo homem do Egito, o que ele ia fazer? Faraó, fica aí que eu vou lá cuidar do meu pai, eu vou pegar a riqueza que o Senhor me deu e vou embora lá para minha terra, vou voltar para Israel. Não, José ficou no Egito. José tinha uma missão ao lado de Faraó. Ele tinha uma aliança com o Faraó. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel a Potifar e ele foi fiel a Faraó. Então é muito importante isso, nós entendermos que um dos problemas que tem dificultado o romper de Deus na vida da igreja é que ainda o nosso caráter está na pressa, está na forja. Muitos discípulos não querem obedecer, não querem se submeter. Como disse o apóstolo Arão lá no nosso último café, faz uma conquista lá de 50, de 100 pessoas, já engrossa o pescocinho, já acha que pode sair e abrir uma igreja. É como diz o apóstolo Vale, é o espírito de abre salão. Você conhece o espírito de abre salão? Sai aqui e abre um salãozinho ali. Aí abriu uma igreja. Esse auto enviou, jogou o óleo para cima,
e entrou embaixo. Porque quem enviou ele? Acabou de quebrar uma aliança, acabou de deixar o líder dele, deixou o lugar onde Deus tinha chamado, teve uma atitude de desonra, de ingratidão para quem foi o pai, para quem foi o mentor, para quem foi o pastor. Então, essas coisas, queridos, é que tem enfraquecido a visão e tem feito o reino de Deus virar uma coxa de retalhos. Aí depois esses caras vão embora, sem cobertura, sem vínculo com ninguém, sem compromisso com ninguém, e fica o quê? Vou cantar outra música agora. Um galho seco de uma árvore qualquer. Tá cheio de galho seco por aí. E galho cortado da árvore, continua galho? Continua. Todo mundo que passar lá na rua vai ver aquele galho caído lá. Isso aqui é um galho. Mas aquele galho tem seiva? Não tem. Aquele galho vai manter as folhas por muito tempo? Não vai. Aquele galho vai continuar dando fruto? Não vai. Todo mundo que foi levado embora vai se dispersar, vai se perder, e aquilo ali vai virar um mau testemunho. Então nós precisamos rever esses conceitos e deixarmos de sermos infiéis. Por quê? Porque servimos a um Deus fiel. Precisamos entender o que é aliança e nos mantermos nessa unidade com Deus através da santidade, da obediência à palavra, com os nossos líderes, que são guias espirituais, são pessoas que Deus levantou para cuidar de nós, e com o propósito, não querendo mudar de visão toda hora. Um pastor chega para a igreja inteira durante um tempo, é aquela luta para transicionar a igreja, e vai no encontro, e vai na escola de líderes, e vai no reencontro, e leva e prega essa visão do coração de Deus, essa visão é maravilhosa. Daí a pouco, sair da visão, não é mais essa visão, não é mais a visão de Deus. Eu estava equivocado, eu sonhei com isso, mas esse sonho virou um pesadelo para mim, e agora não é mais isso. Pesadelo para esses discípulos que estão debaixo de um líder que não sabe para onde vai, que está fragilizado na comunhão com Deus, porque uma hora Deus falou uma coisa, agora Deus já falou outra. Deus é de falar uma coisa e depois desfalar? Não, Ele não muda jamais. O que Ele falou está falado. Se Ele revelou uma visão para nós, aquela visão é a visão na qual nós temos que perseverar. Mas qual é o problema de muitos líderes? Não querem ser tratados no caráter, não querem se submeter, não querem o compromisso, não querem ficar debaixo do cuidado e nem do cajado de ninguém, porque não morreu ainda na alma deles a semente da vaidade e da rebeldia. Por isso tem tanta gente aí saindo para cá e saindo para lá e desistindo, e uma hora é da visão, outra hora não é mais da visão. Isso é muito ruim, queridos. Isso aí não gera benefício para ninguém. E onde está o problema? Eu vou dizer para você, está no caráter. O caráter não foi tratado, o caráter não está forjado ainda. Você quer ver? Muitos deixam a visão porque não querem ser tratados no caráter. Passamos por um Getsêmani de provas e confrontos, até que o caráter de Cristo seja formado em nós. Olha o que diz aqui Gálatas 4,19. O apóstolo Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, meu amigo, essa visão dá trabalho, porque é uma luta, né? Tirar de dentro das pessoas esse caráter da ingratidão, da desonra, da infidelidade, da insubmissão, e você formar nessa pessoa o caráter de Cristo, os valores de Cristo. Você quer ver? Só seremos verdadeiros discípulos e líderes de avivamento se os valores de Cristo estiverem moldados em nosso caráter. E alguns desses valores são sinceridade, humildade, honestidade, obediência, amor e honra. Amém? Essas coisas todas estão presentes no caráter de Cristo. Há muitas posturas em pessoas no seio da igreja que demonstram a ausência desses valores. Um exemplo bem conhecido é dos discípulos que subitamente, com tanta facilidade, viram as costas para os seus líderes e para o seu chamado. Quando isso acontece, é inevitável que perguntemos: onde está nessa pessoa o amor, a gratidão, o compromisso e a fidelidade? Você não fica com essa questão?
Você cuidou daquele discípulo, você amou, você preparou, você investiu nele, você viu ele ter conquistas vindas da parte de Deus. Mas de repente aquela pessoa se desconecta de você, ela te despreza, ela acha que ela não precisa mais de você, ela vai embora. Queridos, isso é inevitável que aconteça. Jesus sofreu isso, amém? E nós temos que estar preparados para sofrer também. Se nós formos apaixonados nesse tipo de coisa, vai nos desanimar. Mas é inevitável que venha essa pergunta no nosso coração: meu Deus, cadê Jesus na vida dessa pessoa? Cadê Jesus na vida desse pastor? Cadê Jesus na vida desse apóstolo? Você esqueceu que foi um apóstolo que traiu Jesus e vendeu ele por um saquinho, 30 moedas de prata? Então isso aí acontece desde os dias de Jesus, vai continuar acontecendo. Mas essa não é a chamada nem para mim e nem para você. Eu e você fomos chamados para termos o caráter de Cristo, fomos chamados para vivermos em fidelidade, em aliança com Deus, com os nossos líderes e também com os nossos discípulos. Só quem recebe isso, dá um aplauso ao Senhor. Então está respondida a pergunta. O problema está no caráter. Onde está o amor? Onde está a gratidão? Onde está o compromisso e a fidelidade? Quando nos deparamos com esse tipo de situação, concluímos que fé, frutos, multidão, né, em volta da pessoa, ou carismas numa pessoa, não é tudo. Ela precisa, antes de tudo, ter um bom caráter. Amém. Amém? Para a gente passar no teste com Jesus. Não vai adiantar se apresentar lá com carisma, ou então dizer: olha essa multidão que eu trouxe aqui. Não, Jesus vai querer ver os frutos de transformação na nossa vida. Ele vai querer ver o caráter dele impresso em nós. Amém? E é muito importante que eu tenha o caráter de Cristo impresso em mim, porque isso é a garantia do tipo de discípulo que eu vou gerar. Sabe que discípulos nós geramos? Discípulo que eu sou. O discípulo que eu sou, se eu sou fiel, meu discípulo vai ser fiel. Se eu sou amoroso, meu discípulo vai ser amoroso. Se eu sou santo, meu discípulo vai ser santo. Se eu sou uma pessoa de aliança, eu vou gerar discípulos assim. Mas se a infidelidade ainda estiver presente em mim, vai sair gente infiel de mim. Se a falta de temor estiver presente em mim, vou gerar gente com falta de temor. E assim vai por diante. Mas eu profetizo que você vai ser a forma santa e perfeita, que forma muita gente boa, muitos frutos que vão permanecer também. Amém. Em nome de Jesus, amém? Diga: eu tenho o caráter perfeito do meu Senhor e do meu Salvador, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quarto e último aspecto, a atitude. A fé sem obras é morta. O sonho só virá a ser realidade se houver em nós atitude, pois a visão não é poesia, a visão é trabalho. Amém? Isaías 53:11 diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Imagine quanto Jesus lutou, quanto Jesus trabalhou, e no fim de tudo ainda enfrentou aquela cruz, né? Vendo pessoas ali que ele amou, que ele cuidou, que ele deu amor, se doou por aquelas pessoas, mas ali naquele meio, Jesus todo machucado, ensanguentado, e tinha gente dizendo: crucificam, crucificam, né? Então isso é um trabalho de alma muito grande, né? A gente superar isso, a gente suplantar isso. Mas esse trabalho, ele vai gerar um fruto, né? Olha o que está escrito aqui em Isaías 53:11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Quem quer dar fruto e realizar conquistas, precisa amar o trabalho. Não o ativismo, mas a diligência em buscar a Deus e as promessas. Amém? É um trabalho do espírito, é um trabalho da alma, é um trabalho até físico, onde a gente fica cansado. Mas qual é a promessa? Pode investir, porque todo o seu trabalho vai permitir que você veja o fruto do seu penoso trabalho. Amém. Amém? É uma visão onde quem trabalha de verdade recebe recompensa. Quem trabalha de verdade vê o fruto que vai permanecer. Amém? E a última coisa aqui: a visão é ide, não é vinde. A visão exige atitude, e a atitude transforma o sonho em realidade. Muitos cristãos não vivem uma vida vitoriosa porque esperam inertes que tudo lhes caia do céu, né? A pessoa deita lá e fica
aguardando a visão acontecer. Parece que ele já chegou no último degrau da visão. Ele envia: vai visão, e dê fruto, vai visão e aconteça, vai visão e tenha um encontro com Deus, vai visão e seja um reencontro sobrenatural. Não é assim que funciona. Nós somos os condutores da glória de Deus. Onde eu chego, eu produzo avivamento. Onde eu chego, eu inspiro pessoas a trabalhar. Onde eu chego, eu faço com que coisas reais aconteçam. Por quê? Porque a minha presença já é um trabalho. Eu tive que sair lá de São Paulo para vir aqui. Mas isso produz um resultado. Eu tenho certeza que algo novo Deus está fazendo na sua vida hoje, na sua vontade de fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque mais uma vez eu volto lá no início de tudo. Esse sonho não é um delírio, esse sonho não é uma ilusão. Esse sonho é algo prometido por Deus, que não vai falhar de forma alguma, se você também não falhar. Se você não desanimar, se você não desistir, se você não retroceder por causa de uma falha de caráter, pode ter certeza que Deus vai te levar a uma conquista sobrenatural. Tá bem? Então, aqueles líderes que ficam inertes lá esperando que tudo caia do céu, não vão produzir grandes resultados. Também há líderes que não dão fruto, porque de igual modo esperam que as pessoas venham ao seu encontro. Mas este não foi o exemplo de Jesus. Olha só o que Jesus fez. Jesus foi às águas do batismo, ele foi ao monte orar, ele foi ao encontro de Pedro e André, e depois ao encontro de Tiago e João. Jesus foi até a casa de Levi, e ele foi à casa de Jairo, e foi também à casa de Zaqueu, e ele foi até a mulher de Samaria, e ele foi a todos os lugares onde estavam as pessoas, com o intuito de salvá-las. E à medida em que Jesus ia, o poder do Espírito Santo se manifestava através dele. Então, às vezes a gente só fica lá na célula, né? Venham vidas, venham do norte, e venham do sul, e venham do leste, e venham do oeste. Não, vá até onde as vidas estão. Vai lá na escola, né? Será que alguém pregou o evangelho lá para aqueles meninos da escola lá que mataram os coleguinhas? Será que alguém foi lá pregar o evangelho para aquelas famílias lá que estavam lá dizendo: nós somos tão vítimas quanto vocês, porque a gente nem entendeu por que isso aconteceu com os nossos filhos? Ou seja, quando Jesus não está presente na vida das pessoas, quando as pessoas não ouviram a palavra de Deus ainda, elas são cegas espiritualmente, elas estão numa letargia, num espírito de engano, de confusão, que não permite que elas enxerguem a realidade nem da própria vida delas. Então aqueles pais realmente, eles levaram um susto, porque eles não imaginavam que os filhos deles estavam envolvidos com aquele tipo de trevas. E a gente precisa, por causa disso, não só vigiar com o nosso próprio território, mas também levar a palavra de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, porque esta visão também é um chamado para a gente transformar esse mundo num mundo melhor. Sabe por que a gente não pode se negar a trabalhar para Jesus nessa visão? Porque é através da gente levar o evangelho para as outras pessoas que estão aí por aí perdidas, é que a gente vai gerar um mundo melhor para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Amém? Ganhar pessoas para Cristo é gerar um mundo de paz. Ganhar a nação do Brasil para Cristo significa gerar uma nação habitável. Bolsonaro está aí, glória a Deus, é uma grande transformação, uma grande vitória da igreja. Sérgio Moro, pacote anticrime. Mas o que vai mudar a sorte do Brasil não são essas questões governamentais. O que vai mudar a sorte do Brasil é a igreja pregar o evangelho e ganhar multidões para Cristo. Porque a gente sabe que nada transforma mais a vida das pessoas do que a experiência do novo nascimento. É quando uma pessoa, um bandido, aceita Jesus, que ele se transforma num homem de Deus. É quando um traficante aceita Jesus, que ele se torna um pastor. É quando um homossexual se converte de fato, ele é liberto do espírito do homossexualismo, ele se transforma num chefe de família. Então é isso que transforma radicalmente a vida das pessoas. Amém? Estou terminando, já viu, apóstolo? Então Jesus foi a todos os lugares, amém? Você vai também. Amém. Quem recebe? Amém. Precisamos entender uma coisa. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em
nós. Opera em nós. O poder de Deus está em nós e se manifesta à medida em que nos movemos segundo a direção de Deus. Moisés estava lá querendo clamar a Deus. Deus falou para ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Eu já te dei o poder. Você está com o pau de vassoura na mão aí, o cajado. Levanta esse pau de vassoura aí que você vai ver que o mar vai abrir. Né? Você está com um pedaço de pau na mão aí que tem poder aí. Isso aí já virou cobra, você já pegou no rabo dela, virou cajado de novo. Põe esse negócio no mar aí, rapaz. Você vai ver que o poder está aí com você. Não precisa de mim mais não. Me deixa descansar um pouco aqui. E fala para o povo marchar, porque quando o povo marchar, a água vai abrir mesmo. Então, o nosso ir, ele muda a atmosfera dos lugares. O nosso falar de Jesus para uma pessoa muda alguma coisa dentro dela. Você dá o seu testemunho, muda as coisas ao redor da vida das pessoas. Então é isso que a visão nos pede, para nós não pararmos, mas para nós nos movermos, porque à medida em que nós nos movemos, nós transportamos a glória de Deus. Amém? Milagres acontecem quando oramos, jejuamos, profetizamos, ofertamos, testemunhamos e servimos as pessoas ao nosso redor. Então, com base nisso, haja que Deus agirá. Amém. Amém? Assim como aconteceu com José, o Senhor tem um grande sonho de conquista para você. Engravide-se dele a cada dia. Persiga-o como a sua promessa, porque Deus não mente jamais nas suas promessas. O que hoje na sua vida é apenas um sonho, amanhã será a sua história. Amém. Quem recebe, diga amém. Dá um aplauso bem forte. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó te abençoe e te multiplique conforme a promessa. Amém. Não é conforme o sonho, é conforme a promessa. Amém. Amém? A promessa é que o menor vai ser 1000 e o mínimo vai ser uma nação forte. A promessa é que você vai ser reparador de brechas, restaurador de veredas e vai colocar o fundamento de muitas gerações. Onde está prometido isso? Isaías 58, 12. Amém? Preste atenção nos versículos 12. Eu quero orar para vocês. Amém?